Em declaração de líder da bancada do PL, vereadora Daiane Mello, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste, pessoal da TV Câmara, eu quero começar aqui, em seguida já lhe concedo a parte, vereador Iago, para dizer que a gente é oposição, sim, mas a gente não está fazendo terra arrasada. Inclusive, ontem a gente veio aqui para elogiar a questão do pacote de obras das canalizações que vão atender diversos bairros da nossa cidade, e a gente acredita sim na promessa de resolução aí de 90% disso. E a gente sabe que tudo isso é de muito tempo, esses locais que precisavam disso. Mas a gente pede aqui encarecidamente para que seja olhada principalmente a área da saúde, né? Agora eu estava olhando as redes sociais ali e me chamou a atenção do prefeito Sebastião Melo, no qual eu sou seguidora, e ele está em Brasília dizendo que o SUS está na UTI. E aqui em Caxias a gente sabe que o SUS está na UTI. E que lá ele está fazendo a manifestação junto com os prefeitos vizinhos, porque eles são referências para 200 municípios. Então eles precisam da questão do pacto federativo, né, uma revisão disso para poder atender essa população, porque os leitos não existem mais. E aqui na nossa cidade a gente tem uma realidade muito parecida. A gente atende 49 municípios. Então a gente precisa dessa organização, né, da Secretaria da Saúde nossa, junto com os outros municípios, junto com a coordenadoria, da 5ª Coordenadoria, com o governador e também em Brasília. A gente precisa disso para a gente resolver o problema da saúde, porque as UPAs estão cheias de pessoas aguardando leitos. E não sou eu, não sou só o vereador Iago, não é só... Todo mundo está recebendo isso. E vocês entendem quanto é complexo tu dizer para uma pessoa que ela tem que aguardar? Ela tem que aguardar. E ela morre aguardando. Essa é a realidade. Tem pessoas que morrem aguardando. A gente tem um exemplo da semana passada, de uma pessoa que estava na UPA e que o pessoal mesmo da UPA disse que ele precisava de um leito de UTI e que ele ia morrer. E ele morreu. Então, é isso. A gente precisa de um olhar, não só do secretário de saúde, da prefeitura em si, mas fazer essa movimentação com a nossa região, né, com o governo do estado e a Brasília para verificar essa situação. Inclusive, como já foi trazido aqui pelo vereador Rafael Bueno, que preside a nossa Comissão da Saúde, a questão dos outros municípios, muitas vezes conseguirem recursos, né? E a gente que atende todos esses municípios não, daqui a pouco a gente pensar para que esses municípios fortaleçam a saúde primária, para depois que essa pessoa sair do leito, ela ir para o seu município, ela voltar sem o problema de retornar para o nosso leito. Isso foi dito pela presidente do Hospital Geral, né? Que a gente precisa de uma atenção nesses municípios que a gente atende na questão da saúde primária, pelo menos. Se eles estão em busca dos recursos, eles podem ir em busca dos recursos para os seus municípios, mas fortalecer a rede primária deles, que não acontece. Daí as pessoas vêm, passam pelo leito nosso, no caso de Caxias do Sul, eu digo, e retornam para as cidades e têm que voltar para cá. Então, eu acredito que não é terra arrasada que a gente fala, mas é a questão da saúde, ela precisa ter um olhar. E não adianta a gente vir aqui e dizer bem assim, a gente investe mais do que pede por lei, a gente investe 27%. Não! O problema da saúde persiste, as pessoas continuam nas filas, as pessoas continuam nas UPAs, as pessoas não têm atendimento. Então, o problema da saúde persiste. Vou lhe pedir uma parte. Seu a parte, vereador Iago. Não, parabéns, é mais ou menos por aí, uma parte, vereadora Daiane. E aqui, só reiterando o que eu falei ali, na verdade, o vereador Friso não está aqui, na verdade eu não mostrei o cartaz ali para falar mal do Mauro, tanto que eu disse que eu não tenho nada contra ele, ele era até meu cliente lá na Taqui, comprava muita coisa comigo, o Mauro Pereira. Então, para mim, o que eu quis fazer aqui é mostrar a contradição, o desrespeito com o Mauro, quem faz é o governo Adiló, quando os secretários nos dizem que não tem dinheiro. Porque daí, se eu sou o cara que trabalha em Brasília para correr atrás de dinheiro e eles usam como desculpa que não está tendo dinheiro, eu ia ficar magoado se eu fosse o Mauro Pereira. Então, aqui eu quero mostrar a contradição. Ou tem ou não tem. Ou tem um cara lá trazendo
tendo dinheiro ou não tem. É a contradição que eu quis chamar a atenção, reiterando, né? A questão dele, se fosse o Joãozinho que estivesse em Brasília, eu ia mostrar o cartaz do Joãozinho, a Mariazinha, eu ia mostrar o cartaz da Mariazinha, né? Mas também, pouco me importa se eles vão ficar bravos ou não também, não faço questão de ficarem felizes comigo também, porque aqui a gente é a oposição, mas parabéns, daí realmente, aquele rapaz da academia morreu aguardando um leito, né? A gente, falei até com outros vereadores, a gente estava pensando em entrar na justiça, quando a gente foi ver, era tarde demais, infelizmente, e parece que se torna só um número. E isso que a gente vem alertando, porque está vindo o inverno e vai piorar as coisas. Então, é aí que entra a nossa preocupação, seria isso. Vereador Cláudio Libardi. Obrigado pela gentileza, parabenizar a senhora pelo tema. Eu havia relatado na semana passada uma situação comum, a situação que a senhora relatou aqui. A primeira preocupação que eu tenho é que eu não posso muitas vezes nem ingressar judicialmente porque não tem a disponibilização de um laudo informando que corre risco de vida. Então, eu não consigo um leito judicial. Esse é um problema que também a gente vem sofrendo. Mas eu acho que a questão de ter investimento ou não ter investimento, eu e a senhora nunca discordamos do prefeito que há um investimento superior à previsão constitucional mínima, né? A grande questão é que eu entendo, falta um pouco de gestão. Por exemplo, se eu fosse o prefeito e fosse responsável pela organização das UBSs, eu promoveria uma alteração significativa em relação a quais médicos estão nas UBS. Se o médico de família tem capacidade para atender não só mulheres, como crianças, e também poderia atender toda a comunidade, não tem por que eu manter um ginecologista, um pediatra e um médico e um clínico geral no local. Eu manteria exclusivamente um médico de família, eu faria ampliação para 2 médicos de família e criaria um centro de ginecologia e um centro de pediatria no centro, porque é muito mais barato eu contratar um motorista do que eu contratar um médico. Por isso que eu acho que o que falta efetivamente é gestão. A gente teria que ter um atendimento ampliado através de médicos de família e garantir que houvesse pediatria e ginecologia no centro da cidade. E a senhora sabe que eu retomo um tema que eu sempre falo. O que falta é coragem, porque é triste tu chegar e comentar no bairro que tu vai tirar o ginecologista e que tu vai tirar o pediatra. Obviamente a população vai chiar quando tu fala isso. Mas vamos combinar, do jeito que está, funciona? Não funciona. A gente tem capacidade de aumentar o investimento? Não temos, então a gente tem que alterar o modelo de gestão. Obrigado pela gentileza. Obrigado, vereador Libardi. Vereador Fantinel. Obrigado pela parte, vereador. Eu me sensibilizo muito com toda essa situação, o que está acontecendo, mas eu vou até fazer uma pequena treta aqui, sabe? Porque o que acontecia? O pessoal me ligava para mim e xingava, dizendo que os vereadores eram culpados porque não tinha leito, porque o pai está lá passando mal e não consegue leito, o vereador não me ajuda porque não quer. E eu apanhei bastante da classe médica por começar a dizer para o povo a verdade. Quem define se a pessoa vai ou não vai para o leito é o médico. Não é o secretário, não é o prefeito, não é o vereador. Quem define se a pessoa tem que ir para o leito ou tem que ficar na UPA é o médico. É o médico que atende, que diz se vai ou não vai. E aí o pessoal começou a cobrar dos médicos. Parece que melhorou um pouco. Obrigado, vereador. Vereador, lhe entendo essa situação, mas a gente tem um probleminha aí que os nossos leitos estão lotados. Então, às vezes, mesmo a UPA dizendo que é prioridade, que a gente sabe que ele já está numa característica de maior urgência e emergência, tem que aguardar o leito. E daí alguém tem que ser liberado. Né? Alguém que está lá no leito e daqui a pouco precisa até por mais dias, não vai ficar, porque precisa naturalmente liberar o leito para outras pessoas, né? Então, é complicado. Seu parte rapidinho, vereador Capitão Ramon. Vereadora Dani Mello, parabéns pelas falas. E eu queria dizer que algo de inesperado aconteceu. As minhas solicitações estão dentro dos 10% que não serão atendidas. A rua Júlio Calegari, com a Ângelo Guiço, lá no Esplanada, perto da Visate, não foi contemplada. A rua Antônio Perini, no bairro Cruzeiro, não foi contemplada. A rua Generoso Mainardo Cardoso, no Pio 10º, não foi contemplada. E a rua Avenida França, no Bela Vista. Todas as solicitações de alagamentos que eu fiz, elas não foram contempladas nesses 10%. Eu fico muito triste porque isso aconteceu justamente com... Só uma parte bem algo rapidinho. Inesperado, né? Mas 2 segundos. aconteceu. Obrigado. Sua parte, vereador. Daniel. Vereador, só não saiu a lista completa no jornal. Não saiu a lista completa no jornal, não sei porquê, tá? Amanhã de noite vai ser lançado ali, vai sair a lista completa.
Era para ter saído no jornal, tá? Para concluir, então, eu quero dizer sim que a gente faz oposição aqui, mas não fizemos terra arrasada. Tem muitas situações que estão sendo atendidas através desse pacote de obras. É um Declaração exemplo. de líder da bancada Ontem do nós PCdoB, senhor falamos presidente. disso, mas a gente precisa trazer os problemas da nossa cidade, porque as pessoas votaram em nós e esperam de nós este trabalho. Fazer diferente não seria o motivo de estarmos aqui. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Passo trabalhos para o vereador Wagner Petrini.